Estenda suas mãos para cá agora. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, está aqui o pastor Claudinei, Senhor amado, que o Senhor use, Senhor amado, uma vez mais, como sempre tem usado. Ó Deus, que seja algo novo, Senhor amado, aos nossos ouvidos. Que seja algo que talvez nós nunca ouvimos, Pai. Nós queremos receber revelações do Teu coração. Nós queremos, Pai, entender a Tua vontade, Pai. Compreender, Senhor amado, a Sua teofania, Pai, como o Senhor trabalha, Senhor, ainda que no secreto, mas que nós possamos crer, mesmo não vendo, mas crer que a Tua mão, Senhor amado, está agindo. Fala conosco, abençoa o pastor Claudinei nessa noite, em nome de Jesus. No 3, 1, 2, 3. Graça e paz, irmãos. Todos felizes com o Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que a nossa casa está ficando linda, para a glória de Deus. Amém. Deus seja louvado pela vida do pastor, pela vida de cada um dos irmãos que tem contribuído na obra de Deus. E eu achei esse aqui muito lindo, rapaz. Achei muito chique, né? Nos trinque, ó. Muito bonito mesmo, né? Ficou lindo, lindo, lindo. E eu acho muito interessante isso, irmãos, quando os irmãos, obreiros, pastores, enfim, o corpo tem se cuidado pela casa de Deus. Isso é sinal que a igreja está viva. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E logo, logo, se Deus quiser, estaremos com a salinha já para as crianças. Irmãos, não perca o foco, mas não saia do foco. Amém? Agora demos o pontapé aí, né, pastora? Né, pastor? Demos o pontapé, então vamos em frente. É como a gente falou lá no áudio no grupo lá. Se você sentir de comprar um saco de cimento, já fala pro pastor, comprei um saco de cimento, tô levando aí. Amém. Amém, irmãos? Eu tenho tal coisa lá em casa, pastor, e tá novo. Tá novo. Dá para usar. Ou já foi usado, mas está inteirinho. Amém, irmãos? Porque para a casa de Deus tem que ser algo que ainda serve. Amém? Certa vez, irmão Roger, eu estava construindo uma igreja ali em Castro, e um irmão falou assim: tem uns materiais para a igreja, posso levar lá com um caminhão? Eu falei: oxa, benção. Falou que seria, irmão, areia, pedra e mais umas coisinhas. Eu falei: maravilha. Irmãos, eu saí para tomar um café ou comprar alguma coisa do tipo, ou resolver alguma coisinha. Quando eu voltei, o irmão já tinha descarregado entulho. Falei: ele limpou o terreno e veio descartar na igreja. Irmãos, aquilo me subiu o sangue diante de Deus. Mas me subiu o sangue. Falei: esse ia ajudar? Falei: não, ele apenas limpou, irmão Braio, o terreno dele, e foi descartar na igreja. Daí tinha uns 3 ou 4 carrinhos de areia e um restinho de pedra, mas o resto era entulho. Falei: vamos fazer o que com esse entulho? Vamos dar serviço para os rapazes pegar e levar lá para dentro, porque entulho também, conforme o lugar, não é bom colocar. Os irmãos sabem disso. É bom colocar terra mesmo para socar. Amém? Amém, irmãos? Mas vamos para a palavra. Eu creio que o Senhor há de aí pegar os corações bondosos, como toda a igreja é, e abençoar financeiramente, prosperar de uma forma gloriosa. Amém, irmãos? Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro capítulo 4, e depois quero ir lá para Jó. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jó. O pastor perguntou se tem alguém que nesse dia passou luta, foi tribuloso. Vi a irmã aqui, a pastora falando sobre a oferta da viúva, uma Milena cantando sobre o choro. Enfim, irmãos, e o Senhor acendeu meu coração nessa palavra. Amém? Todos encontraram o capítulo 4 de 1 Pedro e o versículo é o 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Diz assim: olha só o que o apóstolo Pedro fala: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com grande alegria. Agora só o versículo 14 para nós encerrar. Se vós, olha só, sois vituperados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurado, porque a glória do Espírito de Deus repousa sobre vós. Quanto a eles, e a eles sim, vamos lá, quanto a ele, sobre vós, quanto a eles, é eles sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Amém, irmãos? Se assenta, desocupa as mãos e louva o Senhor Jesus com as palmas. Eu queria pedir para o Diego colocar lá, Diego, Jó capítulo 3, o versículo 25. Pode se assentar, irmãos. Eu fiz um esbocinho aqui, dá umas 8 folhas, mas vamos ver o que Deus vai preparar para o nosso coração, né, irmão Roger? Amém, irmãos? Colocou lá, Diego, para nós ler? Olha só, olha o que Jó fala, ó. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que me receava me aconteceu. Coloca o 26 também. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim, o que, irmãos? Algumas traduções diz aprovação, algumas falam atribulação, né? Mas aqui está escrito: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim. Vamos colocar isso aqui, aprovação. Amém? Isso, fica melhor. Pode deixar lá. Se quiser deixar em Jó, nós vamos dar uma corridinha em Jó depois, né? Irmãos, o apóstolo Pedro, ele é claro em nos dizer, no capítulo a qual nós lemos, de 1 Pedro 4, versículo 12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas antes alegrai-vos no fato de serdes o quê? Participantes das aflições de Cristo. Mas diga-se de passagem, quem que gosta de passar por aflições? Ninguém. Quem que gosta de passar por tribulações, por moinho, né? A manjedoura, ou pela, como é que é o nome daquela moedor lá de cana? O engenho? Exatamente. Quem que gosta de passar por isso? Não existe, ninguém. Mas o apóstolo Pedro, melhor dizer, está falando aqui para nós: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não fique como se alguma coisa, outro mundo, por que isso me aconteceu? É o que Jó falou. Jó parece que estava sentindo, né? O que eu temia me aconteceu, e o que receava acabou de acontecer tudo. Nunca estive sossegado, nunca fiquei tranquilinho, mas sempre na mente estava martelando: vai chegar, vai ter um momento da prova, vai ter um momento, porque, irmão, até o capítulo 2, o início do capítulo 2, tudo tranquilo. Jó ofertava, Jó sacrificava pelos filhos, Jó com a família, né, regozijava. Mas bastou-se, tinha uma irmã que falava, um irmão, né, presbítero Gilmar, falava assim: o sujo. Bastou-se o sujo dar uma voltinha pela terra, mas no propósito de Deus. Aí que nós temos que entender. Amém, irmãos? Aí que nós temos que entender o significado do propósito de Deus. Se você está passando por prova, se você está passando por lutas, se você está passando por perseguições, há um propósito de Deus nisso na sua vida. Há um propósito de Deus nisso na sua vida, saiba disso. Os céus não dormem,
Os céus não cochilam, aleluias, mas os céus estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus da face da terra. Dorme tranquilo. Salmista Davi escreveu nos seus salmos, de número 4, 8 ou 8, 4, em paz me deitarei, e em paz também sonharei, descansarei, porque só Tu, Senhor, me faz descansar tranquilo. Então, se o crente está tranquilo com Deus, a sua vida está no altar, irmão Toninho, a sua vida está segura em Deus, não tem o porquê se desesperar na hora da provação. Não tem o porquê, irmã Maria Cândida, se escabelar. Não tem. Tem Deus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. É exatamente isso. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. A igreja, irmãos, ela sempre vai passar pelo moinho. A igreja sempre vai passar pelo estreito. A igreja sempre vai passar pelo o engenho. Mas nunca a igreja vai passar sozinha, louvado-se a Deus. Eu vou falar como diz os pregadores aí: o grandão da Galileia está na frente. É Ele que guia a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, em momento algum, se desespere. Está na prova? Faz igual o saudoso Lázaro. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dessa forma. Se passar pela prova, irmã Ângela, se escabelando e falar: meu Deus, por que isso vem sobre mim? Não. Deus olha lá de cima e fala assim: eu esperava mais de você, Claudinei. Ô Braio, agora que eu ia provar você, agora que eu ia te elevar a um cargo melhor, agora que eu ia exaltar o teu nome, você está aí se descabelando. É isso que os céus, irmãos, porque eu vejo, a gente vai chegar na casa dos 50 anos aí, estamos quase lá. Mas nunca vi, eu vou falar o que o salmista falou: um justo nunca a mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparado. Nunca. Ele tem um momento que ele passa pela prova, ele tem um momento que ele passa pelo sufoco, mas maior é aquele que está ao seu lado, maior é a bênção que vai vir sobre a sua vida. É por isso que o escritor, a qual nós lemos, Pedro fala: não estranhe a ardente prova. Está ardendo, está difícil, está complicado, fica tranquilo. Você já imaginou Jó, se ele se descabela e fica, coloca para nós lá, Jó 3:24, um versículo antes aqui que nós lemos. Olha só, começou a prova de Jó, 3, versículo 24. Os irmãos sabem que ele foi ao extremo. Pega o Diego, ou pega aí, ó, só veja, 3:24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como águas. Porque antes do meu pão vem os suspiros. Nem conseguir comer, o homem estava conseguindo mais. Tem alguém aqui que não está conseguindo comer? Levanta a mão. Então você está melhor que Jó. Você está bem mais sossegado que Jó. Então é motivo de ser glorificado, de você exaltar, magnificar o nome do Senhor. Não tem motivo por que você ficar desesperado. Não tem motivo por que eu ficar desesperado. Porque antes do meu pão, antes de eu se alimentar, veio o quê? O meu suspiro. Ai, como eu queria conseguir comer. Como eu queria conseguir se alimentar. Nem isso. E os meus gemidos se derramam como águas. Meu Deus do céu. Olha a vida desse homem. 7:5.
Pega o Diego, Jesus. Fica atento aí, Diego. 7:5. Olha só. O que ele estava vestido, irmãos? Leia aí, leia. Olha só. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Sabe o que é gretada? Está tudo partida, rachada. Aleluia. Olha só o estado que estava a vida de Jó. A minha carne se revestia de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Por que abominável, irmãos? Porque chegou num estado desse, era tirado fora, era separado, não podia entrar num lugar santo como esse. Bendito seja Deus. Então a vida de Jó, agora 7:14. Nós vamos correr um pouquinho aqui. Olha só. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. O que Jó estava tendo, irmãos? Alucinações. Em vez de ter sonhos. Por quê, irmãos? Porque tinha acabado de perder 10 filhos. Ele não estava pensando somente nos gados, somente nas ovelhas, mas os sonhos dele eram perturbadores. As visões deles, me assombravam. Ele estava falando com ele assim: olha, como é que eu vou ter? Você já imaginou? Vamos pegar aqui, irmãos. Eu começo a olhar isso aqui para a minha vida. Se hoje a madre da minha esposa já cerrou, se eu perco meus 5 filhos, será que isso aqui não vai me trazer espanto nos meus sonhos? Eu não vou conseguir dormir à noite. Vocês já pararam para pensar como estava a vida de Jó, Brian? Já não teria mais visões. Que visões que eu vou ter? Mas tinha, em vez das visões, as sombras. Mas a Bíblia fala: em tudo Jó não pecou. Aleluias. Sabe o que o inferno mais quer, Roger? Que quando as coisas apertem, quando as coisas parecem que está indo assim, sabe o que o inimigo quer? O inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma, quer que eu e você pegue esse bocão que fala assim: não adianta mais servir a esse Deus. Já faz 30 anos que eu estou na igreja, já faz 20 anos que eu estou na igreja, e parece que nunca dá certo. Por que não deu certo? Você é filho. Nós ouvimos a palavra domingo que você é filha. Por que não deu certo? Tome posse daquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Aleluia. Tome a posse. O filho toma posse das bênçãos. O filho toma posse daquilo que o pai possui por herança. Não é tomado, roubado, não, jamais. Mas fala: pai, sou teu filho. E o que Jesus falou? Vocês sendo maus, se um filho pede pão, vocês vão dar uma serpente? Não. Se o filho pede o pão, vocês vão dar um pão. Mas vocês sendo maus, vocês ainda dão um pãozinho. Muito mais o vosso Deus celestial nos céus, quanto mais vocês, aleluia, que faz a vontade daquele que os chamou, que os alistou. Bendito seja Deus. 9:18. Eu vou correr aqui, irmãos, tem mais uns 3 ou 4 versículos. Não me permite o que, irmãos? Respirar. Antes me farta de amargura. Esse homem, cada vez que pensava nos filhos, cada vez que pensava em toda a sua vida, em toda a sua trajetória,
se nós olharmos para Jó, nessa época, ele tinha o que, uns 40, 80 anos, uns 40 anos para mais, não estudei sobre isso, mas você imaginou um homem cheio de sonho, um homem cheio de fartura, já olha, ó, não conseguiria nem respirar. Olha só, 12 versículo 4. Olha só, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Ei Jó, você não era o fulano? Ei Jó, você não tinha tudo? Ei Jó, olha só, eu que invoco a Deus e Ele me responde, o justo e perfeito serve de zombaria. O que Jó estava falando aqui, irmãos? É aquilo que às vezes nós falamos, parece que não está dando certo, parece que não está indo, caminhando, e ele era motivo do quê? De riso pelos próprios amigos. Como que era o nome dos amigos dele? Os 3 principais que foram lá? Eliú, Adute, qual outro, irmãos? Não é fácil guardar esses nomes, né? Zafaf, ou Sednat, quase assim. Zafar, eu acho que sim, Zafar. Esses 3 irmãos chegaram para quê, irmãos? A Bíblia fala lá no capítulo 2 ou 3 que eles vieram para consolar, entre aspas, porque esses 3 são, ó, amigo consola, mas esses 3 só falavam assim: o que você fez, Jó? Conta teu pecado de uma vez, homem. Tira a máscara, fala o que você fez ao teu Deus, para vir tudo isso sobre você. Olha só aí, ó, e era motivo de riso, de zombaria. Aleluia. 16:8. Testemunha disto é que já me fizesse enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. O homem, quando ele fala dessa magreza, irmãos, segundo o historiador, chegou a 30 quilinhos. Imaginou? Imaginou um Candinei com 93 chegar aos 25, 30 quilinhos? Mas, ó, né, Brian? Você já imaginou? Só Jesus na causa. 16. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Todos os dias o meu rosto está avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Os olhos dele já não tinha mais o que chorar, os olhos dele já estavam enegrecidos. Você já imaginou isso? Por isso que eu digo para os irmãos, vou voltar a repetir: tem alguém que sofrendinho que nem Jó? 2%. Hã? Vai lá, Diego, 19, 17. Ai, Jesus. Quem que está ali, irmãos? O meu hálito se fez estranho a quem? Acabou com a vida do homem. Olha só, com que ele não poderia ter, ó. O meu hálito se fez estranho à minha mulher.
tanto que supliquei, interesse dos filhos do meu corpo. Você já imaginou? Por causa, irmãos, da podridão, dos vermes. Segundo os historiadores, pastor, saía vermes. Aqueles vermes que nós lemos lá atrás, saía assim, ó, pela pele. Você já imaginou então um homem desse? Como estava? É só Deus. Mas eu vou dizer para você, minha irmã, meu irmão, Deus sustentou Jó, e assim vai sustentar você. Tem sustentado cada um de nós. Não vai deixar perecer. Não vai deixar perecer. Aleluia. Não vai deixar perecer. Fiel é aquele que vos chamou, fiel é aquele que vos elegeu, aleluia, e o nome dele será glorificado. E você vai pegar esse microfone, você vai sair dizendo pelas nações: eu passei por isso, por aquilo, mas eu estou de pé, porque Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. 19 e 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele, olha só, e à minha carne. Então os ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Esse homem, irmão, está virado, sabe no que? Curioso. Uma caveira pura. Uma caveira pura. Sabe o que é uma caveira? Vocês já viram uma caveira? Já tiveram o desprazer de ver uma caveira mesmo? Irmão, certa vez meu sogro, ele encontrou um corpo que fazia uma semana, minha esposa está ali de prova, num mato chamado Mato do Biriba. Irmãos, quando eu cheguei, eu olhei assim, aquilo lá, rapaz do céu. Ele chegou em casa desesperado: Cláudio, achei um homem morto, está assim. Falei: na onde? Falei: tal lugar. Vamos chamar a polícia para ir lá. Não, mas daí vou preso, tinha um medo, né, de preso também. Não, mas vamos. Eu falei: não, pode ficar tranquilo, acionamos a polícia, vamos lá e a polícia vai dar jeito. E foi o que foi feito. Mas é irreconhecível, irmãos, é irreconhecível. Fazia uns 3 ou 4 dias que a pessoa estava ali. E assim estava Jó. A carne tinha pegado os ossos, a pele e aos dentes. Você já imaginou isso? Já imaginou isso, irmã Maria? Mas coloca só o versículo, o capítulo 13, versículo 15. Eu gosto muito disso daqui. Ainda que ela me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate, eu não mudo, eu vou servir ele até o fim. Louvado seja Deus. É isso que Jó ganhou o coração de Deus. Passando por tudo isso, passando por todos esses estreitos, ainda que o Senhor, ele fala a ele, ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Mas como se o Senhor matar, nele eu vou esperar? Porque se ele não quiser me ressuscitar, daqui uns instantes eu estarei lá nos braços dele, juntinho dele, aleluia. É isso que Jó estava falando. Não temo essa morte. Bendito seja Deus. 30, já vamos encerrar. Versículo 17. De noite se me transpasso os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pare para pensar. Tem algum dos irmãos das irmãs que tem dor no nervo ciático? Pastora, tem mais alguém que tem teve alguma lesão no nervo, alguma coisa assim? Alguém já deslocou alguma parte do
do corpo? Já, né? Irmão, era isso, ó. De noite se me transpassa os meus ossos e os meus nervos não descansam. Fica assim, ó, latejando. Sabe o que é isso? O que nós fazemos de noite, irmãos? O que a noite foi feito para o ser humano fazer? Descansar, dormir, relaxar. A noite foi feita para isso. E olha, como que o homem descansava? Não descansa. Os nervos estavam assim, ó, dia e noite. Para nós encerrar, 30. Enegreceu-se a minha pele sobre mim. É isso que vai acontecendo quando a pessoa vai definhando. A carne vai se enegrecendo, vai ela roxando por dentro. E os meus ossos estão o que, irmãos? Dia e noite febre. Aqui não é febre, irmãos, de 30 graus, não. Aqui é febre de 39, 40 e poucos. Olha só. Enegreceu a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimando de calor. Você já imaginou? Quantas vezes esse homem aqui teve corrupção? É isso que fala? Confusão. Oi? Confusão. Um só. Confusão. Não é confusão. Confusão. Isso? Tá bom, já entenderam o que é, né? Não é confusão, não. Eu vou esclarecer aqui. Quantas noites, quantos dias, quanto momento esse homem desmaiou? É melhor, né? Ficou mais claro, né, Maria? Espumou a boca, espumou os beijos. Entenderam, né? Entendeu, Miquel? Então é isso. Isso. Então, quantas noites, quantos dias, quantos momentos esse homem desmaiou por causa de febre? Porque uma inflamação, irmãos, no dente, uma inflamação em qualquer parte do corpo, já começa. Quando a criança começa a ter febre, irmãos, pode ter certeza que é alguma coisa inflamada. Isso era sem sombra de dúvida. Alguma lesãozinha que teve, criança não sabe contar, e a gente já sabia, né? Dá tantas gotas de paracetamol, vamos esperar mais 4, 8 horas, vamos esperar mais um pouquinho, não passou, médico. Jesus cura. Se nós tiver fé do tamanho do grão de mostarda, Senhor, faz o milagre. Eu sou testemunha disso. Porque quantas vezes a gente levou no médico, e quantas vezes ele falou, não, Senhor, é para o Senhor isso aqui. Isso aqui agora é somente para o Senhor. Médico não soluciona. E Deus fazer um milagre na hora. E nós que a esposa só glorificar a Deus. Irmãos, o que a gente aprendeu com essa criançada nossa não foi pouco. Sabia quando estava doente, sabia quando estava com fome, sabia quando era dengue. Porque o dengue também, irmãos, dá febrinha neles. É, o denguinho dá. Sabia disso? É. O denguinho também dá febrinha e fica ardidinho. Mas fica aqui, ó, ardidinho. E o papai e a mamãe, ó, tem que tirar a febrinha. Tem. Sabia o momento certo, tem que tirar a febrinha. Né? Maxwell que eu diga. Tira a febrinha, é fácil de tirar a febrinha. Amém, irmãos? Mas olha só. Agora o 19:25, só para nós encerrar, Diego. 19:25, isso aí. Olha só. Olha a confiança do homem. Ele passando por tudo aquilo que nós acabamos de falar agora, de relatar com os irmãos o que ele passou. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, aleluias. É isso aqui, irmãos, que o Senhor quer achar em nós,
essa confiança, essa convicção aqui, ó. Eu sei, eu estou passando por isso. Se você lembra o dia que aconteceu o acidente com o Miqueias e a Jennifer? Os irmãos lembram? E a gente pousou a madrugada, viemos do monte, né? O dia do acidente foi dia 9. Foi no sábado, né? Dia 9 de fevereiro. De sábado para domingo. A gente estava no monte, daqui a pouco descemos do monte e vimos a ligação, vimos mensagem, vimos, né? Irmãos, pergunta para a esposa, o coração não desesperou. Só falamos, Senhor, só dá o livramento, só livra da morte. Não sabemos como é que está, mas nós ia dentro do carro, só livra da morte. Só livra da morte, só isso, Senhor. Não importa do jeito que está, Senhor, só livra eles da morte. Não deixa morrer. Só isso. E a gente pousou com eles, né? Ficamos um pouco no hospital e até umas horas, depois despediram nós 5, 6 horas da manhã, porque não podia ver eles. Voltemos, trechei a esposa, aquele dia eu não dormi. Daí, já avisamos o senhor como é que tá. Deu 7 horas, eu estava de novo no hospital, não deixaram entrar. E a assistente social, não senhor, está tudo bem, eu fui lá agora, tudo bem? Irmão, você não sabe o que é SUS. Ou vocês sabem? Então alguém sabe o que é SUS? Desse jeito. Até hoje estão sofrendo com o tal do negócio aí, né? Corre para lá, um joga para cá, outro joga para lá. Irmãos, o atendimento das pessoas, quando amam o que faz, é uma maravilha. Mas quando não ama o que faz, é só por estar lá fazendo número, só o sangue do Cordeiro. E quando eu voltei de lá, eu abri a janela do carro e falei, Satanás, eles estão vivos. Eles estão vivos, Satanás. Você tocou na carne, aleluia, pela permissão de Deus, mas ainda eles vão se levantar, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eles vão ser testemunha viva na terra, e vão glorificar o nome do Senhor. Você, Satanás, gritava dentro do carro, você está derrotado pelo sangue do Cordeiro. Você está derrotado, Satanás, pela palavra de Deus. Você está derrotado pelo nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é nele que eu confio. Eu sei que meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra, e Ele vai te dar vitória, Ele vai abrir as portas, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai lá na tua casa, na tua família, salvar aquele que está perdido, aquele que aos meus olhos parece que não vai dar em nada, mas para o Senhor, é como o apóstolo Paulo, é um vaso escolhido, e vai dar muito fruto na obra de Deus. É isso. É nisso. Por isso que Jó, lá no capítulo 42, abre lá, Diego. Deus virou o cativeiro de Jó. Eu acho muito lindo isso aqui. Jó 42. Isso, Jó 42. Põe lá, Diego, para nós ler. É um pouquinho extenso, mas nós vamos ler bem rapidinho. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. É propósito, irmãos. Quando vir provação na tua vida, lembre disso aqui, ó. Não é provação, é propósito. Deus quer te eleger. Amém? É propósito. Vai lá. Quem é esse que sem conhecimento encobre os conselhos? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha só,
Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó falando para Deus. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó também aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz e a Temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orava por vós. Esse aqui é o segredo. Enquanto os amigos maiavam, Jó fazia o quê? Você consegue orar com dor? Consegue orar com febre? Consegue orar? Meu Deus do céu. E o meu servo Jó orava por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ainda esses homens falavam contra Jó e contra Deus. Mas lá no versículo, agora coloque lá, versículo 11 em diante. Lá no versículo 11 em diante, Diego. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Aqui o homem já conseguia comer. Vale a pena servir-se Deus ou não? Lá ele não conseguia comer o pão, mas aqui a Bíblia já fala: e todos quantos dantes conheceram, comeram o pão com ele, em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem que enviou, irmãos? Eu pensei que era o diabo. Então, quando Deus envia aprovação, é propósito. É propósito. Amém? E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Oh, recebo. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Vai passando, Diego. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queriabacuque, Abuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Olha aí, Jó já estava repartindo já. E depois disso, meu Jesus amado, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Cerrou? Cerrou? Tem mais um? Então morreu Jó, meu Deus do céu, velho e farto de dias. Oh, irmãos, como vale a pena ser fiel, como vale a pena servir-se Deus. Aleluia, que lá dos céus está de olhos de chamas de fogo sobre você. Você não está sozinho. Diga para o teu irmão: hoje é a noite profética, quarta profética. Fala para o teu irmão, para a tua irmã assim: ó, você não está sozinho. Fala para o teu irmão: essa prova não é para te matar, essa prova é para te reeleger, louvado a Deus. Essa prova é para que você fique de pé. Essa prova é para que você amanhã, aleluia, saia saltando desse culto aqui, falando que só o Senhor é Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso. Mas em momento algum abramos nossa boca para murmurar, para blasfemar, para maldizer, para reclamar. Eu aprendi uma coisa, irmãos, eu quero passar isso aqui para vocês.
Antes de passar o pastor, que o pastor vai louvar a Deus, eu aprendi uma coisa. Nas horas que eu mais tive prova, eu ofertava. Sabe disso? Eu estava passando pela prova. Às vezes passando por momentos difíceis. Não que eu escondia da esposa, não, mas às vezes eu tinha um 10ão. Falava, Senhor, eu estou na prova, mas esse aqui é para a tua casa. Aleluia. Eu estou na prova, Senhor, mas isso aqui eu creio que vai servir para algo, para o teu reino. E o Senhor sempre provia, irmãos, de uma forma escancarosa. E às vezes a prova não é somente monetária, não. Às vezes as provas é aqui dentro. Aí fica mais difícil. Às vezes as provas é aqui, ó, dentro dessa cachola. Fica mais complicado ainda. E quantas vezes esse homem quis enlouquecer? Quantas vezes a mente dele fazia um giro assim, ó. Mas eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive.